Olá, tudo bem? O texto que gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Mateus, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Bom, essa é uma história muito conhecida, uma história clássica das Escrituras, onde a grande maioria realmente conhece quando Pedro caminha sobre as águas com Jesus. Os discípulos haviam sido enviados por Jesus para chegarem ao outro lado do mar, e em meio a esse caminho, a essa viagem, uma grande tempestade se levanta, fortes ventos começam a chacoalhar o barco e provavelmente os discípulos estão acreditando que iriam morrer. E no meio dessa tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas e ele grita aos seus discípulos, a ponto que Pedro pede para ir até ele se realmente fosse Jesus. Então, o texto que nós lemos, Jesus está convidando Pedro a ir até ele, dizendo: sim, Pedro, sou eu, pode vir caminhar comigo sobre as águas. Sabe, esses discípulos estavam morrendo de medo até que Jesus aparecesse. Mas quando Jesus aparece, Pedro, movido por fé e acreditando em Jesus, Pedro decide caminhar sobre as águas para ir até Jesus. Pedro sai do barco e Pedro começa a caminhar. Pedro está tendo a sua maior experiência, talvez uma das maiores experiências, em um momento de grande dificuldade. Porque nós precisamos entender que Deus não é movido pelas nossas dificuldades. E quando nós entendemos isso, nós enxergamos as nossas dificuldades como uma maneira da intervenção de Deus, de experimentarmos mais do Senhor. Foi isso que Pedro fez. Pedro estava com medo da tempestade, Pedro estava com medo de morrer, mas quando ele começa a olhar para Jesus, Pedro pede para ir até Jesus e Jesus o autoriza, e Pedro caminha sobre as águas. Pedro está caminhando confiante, olhando para Jesus. Mas então Mateus nos diz no verso 30: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro estava indo muito bem. Pedro estava tendo uma experiência maravilhosa com Jesus. Mas por um instante, Pedro para de olhar para Jesus e ele vê o vento, ele sente o vento e ele começa a ter medo de novo. Porque é isso que acontece todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Aquilo que nos causava medo volta a nos causar medo de novo. Porque o que mantém a nossa confiança não é a nossa fé, não é nós mesmos, mas é o fato de estarmos olhando para Jesus e podemos confiar plenamente nele. Todas as vezes que nós paramos de olhar para Jesus, os nossos problemas parecem maiores do que são. Todas as vezes que nós paramos de olhar para Jesus, nós começamos a afundar de novo, porque nós somos falhos, nós somos fracos. Mas Pedro, ele quando vê que está afundando, ele grita por socorro. E Jesus não deixa com que ele afunda. Jesus estende a mão e o levanta. E só tinha uma maneira deles voltarem para o barco: é caminhando sobre as águas. Jesus, agora, segurando Pedro, caminham novamente para o barco. E aí Jesus pergunta: Pedro, por que você duvidou? Pedro, por que você parou de olhar para mim? Sabe, todos os nossos problemas, ao mesmo tempo que eles são uma chance de vivermos o sobrenatural com o Senhor, também é uma chance de afundarmos, de pararmos de olhar para Jesus. Para quem você está olhando? Para onde você está olhando? Talvez o teu problema esteja grande demais porque você está olhando para o lugar errado. Talvez você sinta que está afundando porque está olhando para o lugar errado, mas se você se sentir assim, é somente gritar por socorro e voltar os seus olhos para Jesus, porque Ele está pronto para segurar nas suas mãos e te fazer andar por cima deste problema. Continue confiando em Jesus, Ele não perdeu o controle. Não deixe que os problemas roubem o seu olhar. Continue olhando para Jesus. Que Deus te abençoe.